Então, galera, esse é o nosso primeiro podcast aqui do canal, certo? Como convidado, não poderia ser ninguém diferente desse cara, o cara que contribuiu e contribui até hoje para o meu desenvolvimento como trader profissional, o cara que me colocou no conteúdo que eu compartilho hoje com vocês, que é o ICT, o cara que deu o meu primeiro passo e através dele eu consegui os conteúdos que eu tenho hoje, todas as informações que eu tenho hoje privilegiadas. Creio eu que vocês também, quando absorvem um pouco desse conteúdo, vocês percebem que é um conteúdo privilegiado, né? É um conteúdo que a gente não vê por aí. Hoje a gente tem acesso ao canal do Michael ali pelo YouTube, mas no início, lá para uns 4 5 anos atrás, o Kai ele veio como um divisor de águas para mim, né? Inclusive no momento que eu tava pensando em desistir também, creio que como muitos também que me buscaram, esse cara que foi o cara que me deu a luz e para quem tá na comunidade, quem já foi aluno da comunidade sabe o quanto eu falo bem desse cara, porque de fato é um cara que eu tenho gratidão eterna, um cara que tenho admiração não só pelo que ele é dentro do mercado, mas também pelo cara que ele é fora, o cara que é um cara mesmo do coração bom, do coração limpo, e através desse conhecimento, do conhecimento do YouTube, eu espero também abençoar, alcançar a vida das pessoas, para que a gente possa agregar, né? O intuito desse podcast é trazer pessoas reais, né? Pessoas brasileiros reais que estão no seu início, então já desenvolveram. O Kai provavelmente será o cara mais avançado, né? Porque ele de fato é um cara que já vive de trade, é um trader full time, né? Um cara que já opera o tempo todo aí com o mercado, já vive de mercado. E os posteriores a ele são pessoas comuns, pessoas normais, como eu, como você, que está nessa batalha para se desenvolver mais e mais. Então eu espero agregar muito conhecimento para vocês com esse podcast, beleza? Então, eu quero. Essa foi a abertura, né? Apresentar esse cara e meu agradecimento a público, né? Com essa abertura de podcast. E, então, vamos lá. Kai, fala um pouco quem é você pra galera, se apresenta um pouco e depois você vai falando pra galera como foi seu primeiro contato e tudo mais. Fala galera, primeiramente obrigado aí Felipão pelo convite e parabéns pela iniciativa também de fazer algo diferente, é algo que não tem aí hoje, né? Na nossa comunidade, de pegar pessoas aí, vamos dizer assim, primeiro brasileiros, né? Óbvio, Sim. e também pessoas que, cara, estão batalhando, né? Eu acho que todo o resto do pessoal você vai pegar são as pessoas que estão persistindo e espero que futuros alunos pode ter certeza que a gente vai contribuir muito para dar o suporte necessário para todos, tanto eu quanto o Felipão. Então, parabéns, Felipão, pela Obrigado, irmão. iniciativa. Tem tudo para dar muito certo. E para o público aprender muito com os erros, né, principalmente da galera que mesmo ainda que não chegou lá onde quer chegar na consistência, na lucratividade, com certeza vai compartilhar muitos erros, que é daí que a gente tem os maiores aprendizados, né? Então basicamente é isso, galera. Prazer, meu nome é Kainan. Para quem não me conhece ainda, eu tenho eu tenho 30 anos, tenho mais de 7 anos aí. Eu coloco 7 anos aí de mercado, mas eu poderia colocar mais um ano e meio aí, 2 anos, por conta de cripto. Enfim, eu estudei nos Estados Unidos, estudei business nos Estados Unidos durante 2 anos. E também comecei lá a aprender um pouco de stocks, né? Ações, enfim, mas eu não considero. A parte de trading mesmo foi hoje é 7 anos. E, cara, desde o momento que eu entendi, para mim, pô, o cara que fosse querer ser operador, ele teria que ter uma faculdade de economia, certo? Para mim era um pouco óbvio isso. Tipo, cara, o cara que quer operar no mercado financeiro tem que ser formado em economia. Tipo, enfim. Aí eu fui numa palestra gratuita lá, enfim, aí eu entendi como é que funcionava, qualquer um poderia investir no mercado financeiro e tudo mais. E foi ali que começou, em Curitiba, inclusive. Foi numa época que eu fui para Curitiba para ser empresário de jogador de futebol, porque meu sonho era sempre ser jogador de futebol. Não deu certo ali com 22 anos. Caralho. E, e eu fui para ser empresário de jogador de futebol. Cara, não quis. Fiquei uns meses ali naquele mundo. Né? Foi um mundo muito sujo. Não, eu descobri que era o que eu não queria. E foi no. Ali eu fiquei 3 meses perdidaço, assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida, né? E foi aí que apareceu a oportunidade de um pessoal lá de Curitiba, um pessoal muito bacana, pessoal grande hoje nesse mundo também. Inclusive foi lá com eles
que eu conquistei os 2 troféus, né? Troféus, sei lá como é que fala, de campeão de trader. Os dois primeiros anos que eu já participei, eu ganhei o primeiro foi para Las Vegas e o segundo para Punta Cana. Acho que foi isso. 2017, 18. Ou 18, 19, enfim. E por que Las Vegas? Porque Las Vegas eu ganhei a viagem para Las Vegas com acompanhante, tudo pago, papapá. E Show. Punta Cana, a mesma coisa. E, enfim, então esse foi o meu começo. E a partir daí, full time, eu entrei de cabeça. Comecei sozinho, eu e Deus. E, tipo, todos os cursos ali. Cara, eu ia comprando curso atrás de curso. Todos os cursos ali tinha o mesmo objetivo, vamos dizer assim. Que era, cara, tá aqui as aulas, vai para casa e se vira. Tchau, sozinho, né? É, eu pagava os cursos, ia para casa e me virava sozinho. E, cara, esse foi o maior problema. Esse é um dos maiores problemas que eu falo hoje pra galera. Eu não conseguia encontrar um caminho só para seguir, porque eu diversificava muito. Eu pensei que era tipo uma faculdade, um ensino médio, faculdade, pós, né? Tinha que ir subindo e mudando de curso. Só que, bem pelo contrário, eu só estava pegando cursos diferentes e não estava seguindo um sistema, um caminho só direcionado, né? E por isso que eu sofri muito com isso. Eu senti muita falta de ter um mentor comigo. Alguém para me mostrar o caminho. Ó, segue isso, ignora tudo isso aqui e segue esse caminho aqui. Então, basicamente, foi assim o começo. Foi bem difícil mesmo. Muito do céu ao inferno, né? Em questão de resultados, financeiramente falando, ali nas operações e sem consistência nenhuma, né? Então foi basicamente isso. Então, irmão, aproveitando que você falou um pouco dessa sua primeira fase no trading, eu lembro que eu te conheci através do Luizão, né? O Luizão postou, você postou algo, né, no seu Instagram, e aí eu vi lá um resultado positivo, falei, e na verdade eu tinha já seguido o Luiz por causa de uma transparência que ele falou, foi um dia de fúria que ele postou, e isso me amarrei com isso, porque mostra a realidade do que é a parada, né? Porque muita gente vê só a parte boa, só os takes. E aí eu fui lá no seu perfil, falei, pô, esse cara aqui já. Aí, quando eu fui ver lá, o destaque, né, do seu Instagram, e aí tem lá tudo, as comprovações, né, que você fez não sei quantos por cento no campeonato Luiz Rota, se eu não me engano, foi Luiz Rota, não foi? Isso, da Trade Exato. Stars. Isso, Os caras, exatamente. os caras são gente boa demais, me receberam muito bem também sempre. Me De ajudaram bola. muito, ele e o Carlos, pô, sem palavras. Show de E o bola. Luizão, inclusive, cara, o Luizão, pô, é um cara que eu admiro muito. É um outro cara que eu acho que o pessoal tem que estar acompanhando ele Com aí no certeza. mercado. É um cara exemplar aí para a comunidade. Com certeza, irmão. Então, cara, queria te fazer uma das primeiras perguntas aí. O que é que você, irmão, se falaria se você pudesse voltar para aquele seu início lá? O que é que você pudesse, se você pudesse voltar ao tempo, o que é que você falaria para você mesmo ali, velho? Cara, eu acho que foque no longo prazo, né? Não queira ganhar já, né? Sofra aí 1 ano, 2 anos, enfim, e pense em ganhar lá na frente. Cara, aprenda agora, velho. Aprenda, ao mesmo tempo, atue no mercado, perca, tem que perder. Você tem que passar pelas perdas, pelos prejuízos, pelos erros, né? Mas, cara, uma das principais coisas que eu também falaria é tipo assim, cara, encontre alguém para você seguir um caminho, né? Justamente o que eu tava explicando ali. Cara, eu tava com, meu Deus, tava cheio de pasta e aba aqui do curso X, do Y, do Z, do A, do B, do C, do. Tá entendendo? Misturando tudo. Meu Deus, sabe aqueles gráficos que o pessoal faz até meme, né? Tem um monte de desenho nos gráficos. Cara, era essa loucura. Eu não sabia nem o que seguir. Então, pegue alguém de exemplo que você, que você entenda que o cara é um bom cara para você seguir e siga o que ele ensina, né? Siga o sistema dele, um pouco do conteúdo que ele compartilha. Então, tipo, porque é sempre bom você usar alguém como exemplo, né? Pra Sim, seguir esse caminho. sim. Aproveitando também que você tá falando isso aí, eu lembro que antes de você, mano, eu conheci uma menina chamada Jessica Whittaker, né? Que ela foi uma das primeiras brasileiras a passar na FTMO.
Lá no meu início mesmo, em 2020, 2021, eu tava pesquisando no YouTube algumas pessoas que tinham passado, né, na FTMO. E eu fui no perfil dela, assim como eu fui no seu também, né? O cara que tá ali entretido, quer viver daquilo de fato, tem sede, corre atrás pra fazer o negócio virar. E aí eu perguntei pra ela, eu falei, Jéssica, se você pudesse me dar um conselho hoje, o que é que você me daria de conselho? Ela falou isso aí que você acabou de falar, irmão. Ela pega o mentor só, segue ele. Ainda que você ache que ele possa ser um guru, mas por enquanto segue ele, segue até o final. E se você vê que ele de fato é lucrativo, copia ele até o final que você vai dar certo. Até porque assim, Felipão, eu falo muito, né? Até tem um amigo aqui da região que opera e a gente conversa muito sobre aprendizado. E, cara, ele opera umas estratégias assim, nada a ver com a minha, com a nossa, enfim, Sim, nada a ver. Ele é muito lucrativo. Então a gente sempre que se encontra, a gente gosta de bater nessa tecla. Cara, mas como assim? Se é lucrativo eu também. Porque, cara, não é apenas a técnica, não é apenas vamos dizer assim, a ferramenta gráfico, né? sim, Setup e tudo mais. E sim a consistência e disciplina de seguir um sistema, independente qual seja. É aquele exemplo que eu dou. Cara, acorde todo dia de manhã, se der sol, você compra, aquele 9h30 da manhã. Se der nublado ou chuva, você vende, um exemplo. isso. E bote o risco retorno 1 para 2, 1 para 3, enfim. Siga isso 30 dias, sei lá, 6 meses, um exemplo. Tente ver o resultado. Loucura. Você vai conseguir, entendeu? Uhum, Tirar um resultado bom disso. Então, tipo, o principal que eu sempre bato na tecla é a estratégia do risco-retorno, você seguir ela consistentemente. Cara, até tem um cara no Instagram, velho, ele faz isso, é um chicken, né, uma galinha, sim. passando em prop firms. Todo dia ele faz essa brincadeira com a galinha. Ele bota milho no bar e milho no céu. Aí a galinha vai lá, olha ela comer, ele executa. Daí o ativo, o horário, o time frame, o risco Loucura. retorno. Vou até te mandar depois. Então, assim, o que isso prova pra gente? O que a gente tem que aprender com isso? Sempre falei tanto pra você, né, Felipão? Cara, esqueça um pouco o gráfico, né? Cara, Sim. foque melhor na matemática, nos números, na Uhum, estratégia, no teu planejamento diário, né, no semanal, para conquistar a conta, para fazer payout, para montar gordura antes de fazer sim. o payout. Então, é mais um jogo estratégico do que gráfico apenas. Só que, claro, eu, por seguir o ICT faz muito tempo, eu entendi que a leitura certa do preço é da maneira que ele ensinou e que eu sei hoje. Sim. Então eu defendo isso. Mas eu não sou aquele cara cético que fala, cara, você tem que operar só assistir para ser lucrativo. Não, muito pelo contrário. Tá? Fogo, né, velho? Cara, você falando dessa questão de risco-retorno, de outras abordagens, tem um cara que eu admiro muito ele, é o Bernard Skoropinski, se eu não me engano, já ouviu falar? Ele é um Já dos, um dos líderes ali passou por muito tempo sendo líder de payout ali na FTMO, e o ele, FTMO isso, e ele não opera ICT, né? E ele opera outro tipo de abordagem e é extremamente lucrativo, então não interessa o que você faça, como você mesmo falou. É o que o Tom Hogarth fala no The Best Loser Wins, né? É você se autoconhecer. É você entender muito mais sobre você do que do gráfico em si. E a galera inverte isso, né, irmão? e nem tô. Isso que eu nem falei na parte aí na parte individual aí, do mental, né? Parte psicológica, que, pô, sem isso, você não consegue executar nada do que eu falei que envolve números, estratégia e tudo mais, né? Sim, Então, mas claro, se eu for indicar um caminho para seguir, eu indicaria o lado conteúdo ICT, tá? Mas é igual eu falei, não depende disso para você ser lucrativo. sim. Cara, eu queria colocar duas perguntas em uma só aqui, mais ou menos. Uma praticamente você já respondeu, mas eu queria só afirmar aqui e pra galera também entender um pouco mais da sua mentalidade ali no seu início. E a segunda já é falando sobre suas quedas, né? Sua parte de perda, aquela parte pesada que a gente entende que é uma parte de autorreflexão, introspecção, né? Que eu acho que todo trader iniciante tem. Então, primeiro, a pergunta, né? Quem te inspirou lá atrás no seu início, uma pessoa que você diria assim, pô, fulano de tal foi o cara assim que me inspirou
né? E depois que você responder essa, já tem uma próxima pergunta que é justamente sua maior queda no trading, cara. O que te fez mais refletir? Você diz alguém que me inspirou no mercado? Sim, Ou no no mercado? mercado. Tá. Sim. Cara, quando eu comecei, tipo, não tinha, né? Não tinha ninguém, porque Isso. eu, não, eu era novo no mercado, não tinha base, não sabia quem era quem, enfim. Ah, cara, difícil. Eu vou dizer, eu vou colocar o Michael, velho. Vou ter que colocar o Michael no meu, no segundo ano. Porque, cara, ele foi um dos caras que me fez ver o mercado de outra maneira, sabe? Tipo, com outros olhos, né? Isso. Porque é aquilo que eu falei, como tava tudo bagunçado na minha mente, parte gráfico e tudo, enfim, geral, ele foi o cara que, tipo, quando eu vi os vídeos deles, eu falei, cara, esse é o cara diferente dos 40 que eu já vi. Tipo, isso aqui tá fazendo sentido, algoritmo, pá, pá, pá. Enfim, Uhum. então, não sei nem se é a palavra certa, se esse foi o cara que me inspirou, mas foi o cara que eu admiro, que eu aprendi muito com ele, né? Sim, mano, eu acho que pra todos nós que viemos da base da ICT, acho que ele seria o cara mesmo que inspiraria, né? Na verdade, É, o meu, graças a Deus, foi você, né, mano? Porque se não tivesse vindo você, eu não teria nem acesso ao Michael, tá ligado? sim. Então, E tipo assim, então seria o Michael, né? Nessa parte do trader, nesse mercado, mas para mim o cara que eu sempre me inspirei aí na minha vida inteira foi o meu pai. Porque ele dentro, o que eu passei nesse mercado aí em 7, enfim, 8 anos, enfim, eu sei que ele passou na vida inteira, né? Questão de, cara, altos e baixos, quebrar, falir, pá, 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 só, né? Só persistir, nada dá certo, enfim. Até que chega um ponto que depois de um longo prazo, ele inicia algo maravilhoso, que chega ao sucesso e tudo mais. Então eu levo muito do aprendizado dele, da vida dele para mim, né? Tô falando fora mercado. E a outra mano. pergunta, Felipão, você pediu o meu maior aprendizado, né? Sim, sua maior No queda mercado. no trading, aquela Minha maior queda. pesada. Isso. Cara, minha maior queda, velho, foi uma queda, tipo, gigante, assim. Tô falando de algo enorme. Que acho que vocês nem estão preparados para ouvir o número. Então eu nem vou falar o número. Mas foi com certeza em cripto. Em 2021, no mundo cripto, né? Eu fazia tanto cripto quanto Forex na época, né? FTMO, enfim, tinha começado as mesas proprietárias. Então, a minha maior queda foi ali nas criptos, Sim. sabe? Foi algo. Também, eu construí algo gigante, Uhum. tá? Em questão de 3 anos. 3 anos, eu construí, tipo assim, algo enorme. Não vou falar números aqui, não Sim. gosto. Mas, tipo, algo muito grande assim mesmo, pra minha idade, né? Pra um piá ali de 20, 24, 23 anos, enfim. Sim. Só que ao mesmo tempo, né, que eu construí, eu aprendi muito com as percas ali. Sim. Então, a gente acaba se cegando pra ganância. É inevitável, assim, não passar por um processo desses. Seja ele pequeno, seja ele grande. Tomara que seja pequeno para o público que esteja me vendo. Mas tem que passar e, e sobreviver, né, a esse processo. É o sobreviver e saber lidar com isso após essas quedas. É o que vai te levar a sucesso, é aprender com isso. E é o que todos os empresários falam, né, falam a mesma coisa. Então eu só tenho a falar a mesma coisa que eles porque eu passei na pele, né? Eu senti na pele. Então por isso que hoje eu tô onde tô, né? Uhum. Porque eu persisti, aprendi com a queda, com as As quedas, né? várias quedas, né? Mas sempre teve, lógico que teve uma que foi maior, mas é isso. Ah, mano. Eu fico admirado, irmão, quando você fala do seu pai, assim, porque, tipo, dá pra ver quem te acompanha nas redes sociais, sabe, pela admiração que você tem pelo seu pai, né, irmão?
E eu queria deixar até uma mensagem para as pessoas que, tipo assim, no meu caso, eu tive um pai ausentão, né? Meu pai sempre foi muito ausente assim na minha vida e eu queria muito que meu pai fosse muito presente. Então eu basicamente fui criado pela rua, né? Eu costumo dizer que eu fui criado pela rua porque de fato foi o cara que com 11 anos de idade eu já rodava o centro. Então eu aprendi com as pessoas da rua e é legal quando a gente vê uma pessoa como você e o valor que você dá ao seu pai, né, irmão? E dá pra ver o carinho, é algo admirável mesmo, o carinho que você tem pelo seu pai. E para as pessoas que não tiveram, né, essa presença, cara, é aprender mesmo com os erros. Eu acho que aproveitar também essa parada da sua queda, do erro que você cometeu e das situações adversas que você enfrentou. Através dela, a gente tem sementes de aprendizado equivalente, irmão. Então, se a gente olha para as dificuldades e somente fica paralisado por elas, a gente não acaba pegando a sacada da lição que aquela situação específica tem para nos ensinar, né? Então, toda situação que a gente passa, a gente tem uma semente de sabedoria equivalente à situação que a gente está passando, ou até superior, a depender do aprendizado que a gente tire dela, né? Então, parabéns aí, irmão, por isso. Cara, é fenomenal isso. E outra coisa, né? Em relação à sua perda, essa sua perda, é, cara, o que mudou dentro de você depois que você passou por esses períodos assim de perda e aprendizados do mercado? Então eu acredito que assim, Felipão, o principal foi o step back que eu tive que dar, né? Os passos para trás e entender, pô, vamos de volta, né? Ter essa humildade para reconhecer, né, onde errei, como errei, por que errei e aprender com isso, igual eu falei, aprender com isso e bola para frente e vamos de volta, né? É a persistência, é o que eu falo. Quem passou dos 2 anos, 3 anos aí no trading, eu já falo, cara, esse cara é persistente, ele vai chegar lá. Porque se ele não desistiu ali no primeiro ano, que a maioria desiste, 90, 80% aí desiste, aí eu falo, cara, esse cara vai chegar lá. Ele só precisa realmente encontrar o caminho, né? Então, porque é algo que não adianta. Leva tempo, leva mais tempo que uma faculdade. Com certeza. Geralmente a galera fala, pô, é uma faculdade. Não, é mais que uma faculdade. Nem perto de uma faculdade. Né? Inclusive o Jade Cap, né, que é um dos caras que eu sempre falo, sempre eu tomo ele como referência. Se eu não me engano, foram 7 anos, né? 7, 8 anos. Na verdade, ele chegou no sucesso com 14 anos de trading, né? Que é o que ele fala agora. Ele teve uma trajetória pesada e nos 14 agora, né, que ele tá vivendo tudo aquilo que ele pensou um dia que ele fosse viver. Então, mano, o que é que você acha, irmão, que diferencia quem sobrevive, né, dentro desse mercado e quem quebra, né? O que é qual você acha que é o diferencial para para aquele cara ali que consegue a longo prazo ser lucrativo e aquele cara que quebra, que quebrou, que não conseguiu progredir? Cara, é o desistir, né? É o que eu comentei o que eu falei pra ti, não lembro em que ano foi, mas é o que é mais fácil desistir, né? Tipo, é fácil você desistir, só vai abandonar. Acabou. E é difícil você continuar. Você, puta, enfrentar o trauma, enfrentar, ver os erros novamente, várias vezes, que você cometeu e corrigir eles ali diariamente, né? E isso eu não falo só tecnicamente, falo própria disciplina, estratégia, Introspecção, né, irmão? Mergulhar contas, para dentro, né? isso. Então, cara, é isso que eu falei, é o persistir e bora de volta. É igual, pô, muito pessoal, uma galera aí deve estar perdendo conta funded. Deve demorar para conquistar uma conta funded, deve levar 50, 100 challenges para uma funded, quando conquista o funded, perde. Pô, daí quer desistir, cara, você vai perder mais contas funded, se prepara, entendeu? A questão é você, ao longo prazo, é isso que eu falei, o desistir é muito fácil e o persistir é difícil, né? É. Então, por isso que esse é o diferencial, acho que, entre os dois. Então, Caizão, a próxima pergunta é a seguinte, irmão. É uma pergunta que eu sei que vai ajudar muita gente, porque muita gente de fora acha que quando vem para minha mentoria, ou então vai entrar com você, vai achar que, tipo assim, o santo graal é isso aqui, o cara tem uma fórmula, claro que a gente trabalha com tempo e preço de maneira específica, né? Então a gente está de fato avançado em relação a outras mentorias, mas eu quero saber de você. Como é que você lida, irmão, com ego, ansiedade e autossabotagem? E se você tem algum ritual ali que você mantém antes de operar, cara?
Tá, já vou direto no ritual ali que você comentou, na pré-session ali. Cara, eu gosto muito de meditar antes da sessão. E não só pra sessão, mas pro dia, né, cara? Sim, Porque eu sou um cara que sempre fui meio ansiosão. E aquela coisa, pô, consegue meditar todo dia? Cara, tem dia que não. E a consistência é assim também. A sim, consistência é assim, cara, tem dia que não, tem dia que você esquece, tem dia que você, sei lá, que você tenta, mas também não consegue ficar ali meditando. Então, tipo, enfim. Mas eu gosto muito, acho essencial pra minha sessão, tá? Essencial. E, enfim, fazer um bom estudo da semana, todo domingo, segunda, já para preparar a semana até com o calendário para saber os dias que você vai buscar o quê, enfim, já sim. para você estar planejado, né? Quais contas operar, o que buscar, se está na hora de fazer gordura, está na hora de payout. Então sempre tá preparado para a semana, já para cada dia que você vai para a sessão, você já sabe o que operar, o que buscar, né? Enfim. Que massa, E, irmão. cara, você pediu como que eu lido com o ego, ansiedade e tudo mais. Sim, Cara, isso aí eu falo, é só o tempo. O tempo, é os milhões de erros repetidamente, que a gente comete diariamente. Então, cara, é o tempo. É o tempo, cada um vai ter seu tempo. Pode ser que para você leve 1 ano, pode ser que para mim levou 4, pode ser que para o João leve 8, sim, pode ser para o Jade Cap leve 10, 15, 12, enfim. sim, Então, acho que é muito tempo da experiência que cada um tem. Porque eu sempre falo, o trading é muito único, sim, irmão. certo? Cada um entra no mercado com uma expectativa, através enfim, com alguns entendimentos ou algumas crenças, né? Outros com certa maturidade. E então é muito único. Isso vai variar de cada um, não adianta. Show, irmão. Cara, outra pergunta é a seguinte: o que é que hoje pesa mais pra você, irmão? Técnica ou psicológico, mano? Cara, hoje mais o mindset, mais o psicológico, que é algo que eu estudo e trabalho diariamente nele, certo? Porque, cara, a técnica eu já tenho, eu já sei, certo? Óbvio, a gente sempre tem que estar. A gente sempre tem que estar aperfeiçoando os nossos sistemas, né? Através do dia a dia, de journal e tudo mais. Sim, Porém, o mindset é algo que, cara, a gente vai ter que evoluir para sempre. Porque eu sei que se eu fizer o meu feijão com arroz hoje, a partir da minha técnica, e executar ele diariamente, todo dia, o mesmo feijão com arroz, eu sei que eu vou ter um puta resultado. Só que para executar esse feijão com arroz, só o feijão com arroz, todo dia eu preciso do mindset. exato. Porque eu vou querer inventar, eu vou querer, certo? Vou querer mudar a estratégia, eu vou querer buscar maior risco. Eu tenho outro objetivo com conta X, conta Y tem outro objetivo. Então, tipo, né, não é tudo, não, não é todas as contas que você vai ter o mesmo objetivo. Sim, E para isso a gente muda muito, né? A gente divide muito sistemas. Então eu costumo dizer que, cara, eu estudo o podcast, livros, é tudo voltado para mindset hoje, certo? é. Eu também passo por isso aí, irmão. É bom saber que não é só. Às vezes em terapia, né? Eu lembro que uma vez eu te perguntei, mano, se você fosse investir algo hoje, seria algo técnico, seria algum curso mais avançado do que você já tem hoje? Eu lembro que você falou assim, cara, eu cuidaria mais de um coach ali de desempenho, né? Mental, né? Em termos de psicologia também, terapia. Você falou, você mencionou isso, é uma coisa que eu invisto hoje pesado, que é terapia. Eu não deixo de fazer terapia, né? Justamente porque é a mesma coisa do diário, né? É o lugar onde você se autoconhece, é o lugar onde você percebe seus gatilhos emocionais e você acaba matando ele. E aproveitando para falar sobre essa questão de matar, né? Teve alguma crença, irmão? Teve algo que você olhou para si, assim, você falou assim, cara, preciso eliminar isso aqui da minha vida para evoluir, né? Eu preciso matar isso aqui em mim para que eu possa de fato destravar, né? Cara, para mim foi a questão da ansiedade de ganhar, né? Acho que todo mundo tem isso, Caralho. mas para mim isso foi muito forte, tipo, anos atrás. Eu sempre tinha, cara, eu quero ganhar muito rápido, né? Por exemplo. Então, tipo, isso foi algo que eu tive que
que entender que o trading não funciona assim, certo? É uma consistência, pensamento a longo prazo, até para desenvolver edge. Então, acho que foi a coisa mais difícil, assim, que eu tive que matar para ter esse resultado, sabe? Show, velho. Pô, velho, é muito bom ouvir isso de você, de fato, porque eu vejo que em termos de personalidade a gente é muito parecido. Eu também sou muito ansioso, extremamente ansioso, velho. E desde guri eu sou assim, né? Desde novo eu sou assim. E, pô, é perfeito demais, velho. É bom que outras pessoas também, assim como eu, vai se identificar, né? Quando eu vi, porque até parece que o Kainan, ele foi pronto. Nasceu pronto, ele já saiu da barriga da mãe, prontinho já, e já clicou já já passou na mesa proprietária a primeira vez que ele clicou ali, Pô, né? queria. Então, mano, esse talvez seria o nosso maior bloqueio de identidade, né? Então, pra gente terminar essa parte mental, né? Eu queria falar um pouco sobre estratégia, né? Eu sei que muita gente não entende que o trabalho hoje ele é o contrário, né? A gente deve focar muito mais no psicológico, inclusive quando você citou podcast. Eu, quando eu vou nos podcasts, irmão, que eu vejo ali que o cara vai falar sobre técnica, por Deus, mano, eu pulo. Aquilo ali, não me interessa o que o cara fala. Ah, porque eu opero fluxo, porque eu opero não sei o que. Teve um cara recente que ele passou em mesa proprietária, até no RIS, no RIS não, né? Ele é um novo, ele é novinho, o cara, velho, é um japa. O cara conseguiu passar, fazer de 20 mil, eu acho, a 3 milhões de dólares em questão de 6 meses, se eu não me engano. Você chegou a ver esse podcast? Ele é novo, ele depois você vê lá, foi uma das últimas agora. O cara novinho assim, o cara monstro também. Só que quando ele falou do setup, eu pulei, né? Porque eu quero mesmo é saber como é que a mentalidade dele na parada. Então, Sim. pulando dessa parte psicológica que a gente já tratou a maioria da parte, pra gente já ir pra reta final do podcast, eu quero saber, assim, hoje se você pudesse trabalhar com uma estratégia só. Pô, Felipão, domino hoje o ICT, claro, a gente sabe da sua abordagem, que é a mesma do que a minha, né? Mas, tipo assim, se você pudesse usar somente uma estratégia para sua vida toda, aquele One Setup for Life, qual seria essa estratégia? Tá, questões técnicas, né, Sim, Felipão? sim, sim. Cara, é basicamente o setup aí que eu acho que a maioria conhece, já ouviu, já entendeu. Só ele não aparece todo dia com todas as confluências, Sim. certo? Mas eu vou citar todas as confluências para ter um A++ aí, setup. E que seria basicamente tomada de liquidez, seja da máxima ou do mínimo do dia anterior. Eu vou usar o exemplo da mínima, só para a gente usar como buy. Uhum. Entender a originação do início do buy model, do market maker buy model lá em cima, que a gente Sim. tenha pontos de liquidez lá em cima, que seja uma consolidação, tenha o equal high, enfim. E ainda mais se for uma máxima do dia anterior, daí sim, mais claro ainda. Então, tomada dessa liquidez, divergência entre um ativo e outro, seja um Nasdaq com SP, seja se você opera Forex, um euro com DXY, enfim. E, cara, a famosa quebra de estrutura utilizando muito o IFVG, tá? O FVG bearish que se torna o IFVG bullish para pegar um melhor risco-retorno, tá? Muitas das vezes, eu antes de uma quebra, eu consigo já estar na operação por causa do IFVG, tá? Então isso é muito importante. E, cara, e aí se tá tudo confluindo, é executar. É executar, é definir o seu risco-retorno. É aquilo que eu disse. Pô, depende do seu objetivo para qual conta. Eu não sei qual é o seu objetivo. Tem conta que eu tenho um objetivo X. Que eu tô buscando 1 para 2 todo dia, beleza, bonitinho. Pô, tem conta que não. Tem conta que eu vou buscar até o final da liquidez do buy model. Uhum. Certo? Óbvio, sempre vou fechar parcial. Cara, eu sempre vou fechar parcial. Eu não tenho, nas minhas estatísticas, não tem nem como você, pô, vai estar lá, média risco-retorno, cara, tipo, vai ser coisa de 50, 70 dólares. O cara fala, pô, mas como é que você faz US$ 1.000 aí no dia? Cara, porque eu sempre vou fechar parcial. Nice. Então eu gosto de me bolsar muito e proteger, né, minhas operações, como vocês podem ver nas execuções. Mas acredito que seria essa estratégia, tá? E também, pô, muita gente tem medo, né, de falar, pô, o Kainan vai soltar o segredo.
Irmão, eu falo e gravo, vocês vê todo dia a minha estratégia, eu operando. E eu não tenho problema nenhum, porque eu sei que consistentemente Não, 95% não vai conseguir executar. é o que Tom E Hogarth fala, né, mano? então, tipo, cara, não tenho problema nenhum com isso, sabe? Show de bola. Eu, até porque eu antigamente eu ficava, né? Porra, meu primeiro, segundo ano, porra, cara, qual que é o segredo no gráfico do cara? Entendeu? Então, cara, o segredo é você executar uma estratégia, um sistema consistentemente, certo? Show de bola. Dentro do gerenciamento, principalmente. Bom, irmão, massa. Para a gente ir para agora, a parte, saindo um pouco dessa área gráfica e falando sobre números agora, eu queria entender de você assim, o que você aprendeu sobre gerenciamento de contas para Prop Firms, né? Hoje eu faço parte de uma comunidade no Reddit da Top Step, eu vejo muita gente trocar ideias ali e vejo que muita gente usa as mesas proprietárias para simplesmente dar pau. Eles não ligam mais para a live, né? A live para quem não sabe, que não faz parte da Top Step, o cara fica com o Express Account e ele recebe depois que passa ali na Combine, que é a teste, e depois de um tempo na Express, com uma performance alta, eles liberam para você uma live account, né? E eu vejo muita gente cagando para essa live account justamente porque são outras regras, para chegar até lá demora um pouquinho e tem muita gente que quer pegar as contas mesmo para dar pau nas contas e fazer o máximo de payout que pode fazer. Eu quero saber de você, irmão, duas questões, né? A primeira é como você, assim, caiu em si de uma maneira, né, boa a longo prazo para você ter um gerenciamento direcionado para a prop, né, para a mesa proprietária. E quando você chega no drawdown dessas contas, você tende a ter apego pelas contas ou de fato mais uma conta e a próxima que venha? Como é que você lida com isso? Cara, hoje eu consigo lidar tão bem com as prop firms, principalmente com a Top Step, justamente pelo tempo que eu tenho nela e por, cara, ter perdido tantas vezes. Challenges, fundeds, sabe? Inclusive contas de saque, fundeds perdidas, não tem problema nenhum em dizer isso, porque, cara, é aquilo que eu falei, precisa, todo mundo precisa passar pelo processo, Uhum. né? Então, eu sim, de início as fundeds, cara, eu me apegava e, tipo, cara, era a conta da vida. Cara, depois que eu fui descobrindo que era só mais uma conta, era só mais um. Então eu fui acabando. Acabou que eu fiquei mais frio, assim, nessa mentalidade, sabe? Sim. De, dessa questão de, tipo, cara, para fazer dinheiro, para fazer mais dinheiro, eu preciso me arriscar mais, certo? Então eu tenho que colocar mais em risco as contas, Uhum. certo? Então, depende de cada conta, cada objetivo. Tem dias que eu vou buscar só os $200 para buscar saque. Tem dias que eu vou arriscar contas num setup A Plus que aparece um na semana, né? Para dar o big hit. Uhum. Não recomendo? Cara, não recomendo. Porque quem não é consistente não vai conseguir diferenciar, né? Essa estratégia para você conseguir lucrar e do que você tem que ser no mercado, né? Que é Sim. consistente, entendeu? Por Uhum. isso que eu até nem gosto de falar isso. Mas é uma maneira de você tirar dinheiro das próprias firms, né? Show. E em questão que você comentou da Top Step, da conta live, cara, eu hoje não vejo vantagem em ir para live, Uhum. tá? Quantas contas que eu já recebi e-mail da Top Step, né? Eu sempre postei, inclusive. Tá tendo uma performance, tipo, excepcional, enfim. Cara, essa era a conta que eu botava pra quebrar porque eu sabia que, tipo, eles poderiam me chamar pra live a Uhum. qualquer momento. Cara, sendo que eu saio de um drawdown que eu tenho da empresa de 4.500 por conta de 150 mil dólares. Então é vezes 5 isso, Sim. né? Então é o quê? Sei lá, mais de 20 mil dólares. Aonde eu vou pra uma conta de 150 mil dólares com a gordura que eu fiz. Uhum. Não faz sentido. Eles Ah. até agora adicionaram um performance bônus, só que também é um performance bônus só para entrar na sua margem. Uhum. Não é para você sacar. Então, cara, hoje eu ainda não vejo vantagem, sabe? Eles são espertos, né, velho? Eu prefiro ficar tirando o dinheiro do mercado, sabe? Uhum. Aquela parte que eles comentaram de ganhar coach, não sei se é bem algo individual, se for interessante,
tá? Acho que uma das partes que mais me interessou ali. É... Mas, cara, estratégia para lidar até num drawdown, assim, que esteja numa conta funded, cara, entrou sequência de loss, seja, aí você pode definir 1 ou 2 ou 3 dias, cara, é cortar o risco pela metade até você não voltar o break-even, né? O balance zero, um exemplo, né? Uhum. Até recuperar o drawdown. Sim. Cortar risco pela metade até, pô, teve outro loss, metade de volta. Outro loss, outra metade de volta. E, cara, usar as travas diárias é essencial. Quem não usar, vai chegar teu momento. Pô, tô 30 dias sem usar, não aconteceu nada. Vai chegar o momento de você perder a conta em um dia por você não estar bem, seja na tua vida pessoal, ou enfim, por qualquer outro motivo, ansiedade. Então, usar as travas diárias, principalmente que o Top Step X oferece, Trade of Vat oferece também. Então, é essencial, tá? Pra mim, tem que usar, é obrigatório usar. Show de bola, irmão. Aproveitando que você falou aí sobre a questão do drawdown, né? Eu, da comunidade, eu acompanhei um aluno que eu sempre menciono ele, é o Eric Garcês, né? Ele chegou muito próximo de perder uma conta, tipo assim, se eu não me engano, faltava $50, velho, pra perder uma conta de 10K, né? Na época tem um tempinho. O cara conseguiu sair desse menos $50 pro 0 a 0 dessa conta, passou, se eu não me engano, 2 meses e meio para isso. E eu acompanhei, não foi ninguém que me falou, foi eu, um aluno meu que eu acompanhei. E quando você fala sobre essa questão de drawdown, o que eu percebo com esse aprendizado do aluno é o seguinte: o mindset tem que estar muito aceitando a perda, né? A gente tem que aceitar mesmo a probabilidade, né, contrária também, porque quando a gente clica 50-50, né, a gente não tem certeza de nada, nunca a gente vai ter certeza 100% de nada. Se fosse assim, todo mundo era milionário, né? Mas assim, a questão do gerenciamento de risco, né, é super importante. E hoje eu sei, com a mentalidade que eu tenho, que se de fato eu respeitar meu gerenciamento de risco, né, respeitar a trava diária e manter a minha mentalidade, tipo assim, cada dia é um dia zero, é zerado, não existiu um ontem, eu sei que eu vou performar muito bem, né? E isso é show de bola, isso é bom. Cara. Até, até na nossa mentoria, a gente tem um módulo lá que a gente comenta sobre as estratégias, as diferentes estratégias de risco, Uhum, certo? Eu comento também, cara, depende do objetivo, né? Tipo, hoje, qual que é o seu objetivo? Ah, meu objetivo hoje é tirar dinheiro de prop, certo? Eu quero tirar dinheiro dos caras sem ter capital. uhum, Porra, olha a oportunidade que a gente tem hoje. A uhum, gente pode fazer dinheiro sem ter dinheiro. sim, Então, cara, é uma oportunidade de ouro mesmo, tá? uhum, Então, porra, construir um patrimônio, eu vou destinar a uma broker para operar meu dinheiro. Cara, é outro objetivo. uhum, Totalmente outro objetivo. Vai fazer teu dinheiro render, seja estando em dólar, libra, enfim. E ao mesmo tempo, você vai conseguir fazer suas operações com risco limitado também, né? E fazer 100% seu, né? sim, Então, é uma opção que eu acho que todo mundo deve também pensar em operar paralelo, tá? sim. Seja próprio junto com uma sua individual, quando se tiver oportunidade. Quando se Sim. tiver aí, porra, aí eu vou jogar 10 anos, velho. 10 anos aí de mercado, entendeu? Uhum. Eu digo pra galera, né? Aham. Pelo menos 10 anos aí porque a gente tá falando do seu capital, Sim. né? Sim. Então, é legal isso aí. Eu penso muito nisso, né? Porque eu vejo muitos traders profissionais fazerem isso, inclusive, né? Que você está falando. Tipo assim, o cara pega, vamos supor, o cara pega a max allocation ali no próprio firm e o cara consegue um saque, vamos supor, acumulado de 10% para cada. Né? E aí o cara consegue colocar uma conta de 10 mil. E se a gente observar bem, quando a gente tem uma conta de mesa proprietária, a gente não tem $50.000, né? Vamos botar no caso da Topstat. A gente tem $2.000. E a gente faz milagre com esses $2.000, que a gente faz a gordura e depois a gordura. Ou seja, eu vejo hoje que não é muito difícil você levantar um capital desde que você respeite bem o gerenciamento de risco e mantenha um psicológico alinhado. Se você colocar $2.000, né, que é R$ 10.000, eu acho que você já consegue fazer uma multiplicação muito boa aí disso no juro composto se você tiver uma mentalidade correta, um setup bem assertivo não, mas que tenha pelo menos 50% ali com 1 para 2, né? Que é o que a gente busca sempre, e respeitar muito você mesmo, né? Então, Kaizeira, cara, pra gente encerrar, manda uma mensagem final, mano, pra quem tá ouvindo a gente aqui, principalmente pro cara que tá perdido nesse processo e tá quase desistindo, assim. O que é que você mandaria aí de mensagem final, mano?
Tá, cara, eu acho que a gente comentou um pouco sobre tudo, né? Mas eu vou voltar a bater naquela tecla. Pra quem tá patinando, pra quem não consegue sair do lugar. E, cara, eu sei que esses momentos são muito frustrantes. É aquilo que eu falei, é fácil desistir. É o que você mais quer, né? Muitas vezes, cara, você não consegue nem olhar para um gráfico aí que já te dói, né? Mas eu até falo, cara, encontre alguém, encontre um caminho, siga aquele caminho. Não fique misturando as coisas, até mesmo se iludindo com muita coisa na internet, tá? Então encontre um caminho, encontre alguém que você consiga seguir com consistência, né? E também, pô, se você se for novo, se o cara for muito novo no mercado, pô, comecei, cara, tenta entrar numa comunidade, sabe? Uhum. Que esteja seguindo esse mesmo caminho. Igual você fez, né, Felipão? Você montou Sim. essa comunidade, igual a gente vai fazer para a primeira turma. Vai ter a primeira comunidade dos primeiros mentorados, no caso. Sim. Para, pô, tá um sempre ajudando o outro. É o que acontece no SMB, né, no escritório do SMB Capital. Uhum. Claro que é presencial, mas os caras operam num espaço físico, cada um faz suas operações, porém, cara, a troca que eles têm de ideias, de estratégias, de mindset, de disciplinas, cara, é diária, sabe? É Uhum. questão de conversa com psicólogos. Então, cara, a gente tá falando de uma profissão que é altíssima performance, certo? Então, a gente precisa disso. A gente precisa estar todo dia com um nível alto, né, do mindset, todo dia bem Levado, né? performado para chegar no aonde a gente quer chegar. Ô, irmão, beleza, velho. É um ambiente, né, irmão? O ambiente molda. Como eu falo sempre para meus alunos, se eu tivesse, naquela época, antes de conhecer você, se eu tivesse a oportunidade de ter de fato uma mentoria totalmente acessível, como a gente vê hoje, né, que algumas pessoas fazem, não só pelo dinheiro, mas sim para ajudar a vida das pessoas, né, irmão? Eu hoje não vou mentir a você. Hoje, se eu pudesse ter essa oportunidade que eu tenho hoje com a minha mentoria, que é um valor extremamente baixo comparado com outras aí que não entregam metade, eu estaria dentro da minha própria comunidade, né? Eu falo muito isso. Não é por hipocrisia, não é porque eu tô dando aula, não é porque o dinheiro vai para ele, não. Mas é porque de fato a gente sabe que no início é muito difícil você ter um norte, né, de algo que de fato vale a pena, né? Então, meu irmão, parabéns por essa atitude que você tomou de criar algo, né? Muitas pessoas, inclusive alunos meus, ex-alunos meus, estavam esperando a oportunidade, né, para que você lançasse alguma coisa sua. Tem muita gente que tem um carinho enorme pelo seu trabalho, sem nem te conhecer, né? Através dos elogios que Sim. houve. E, pô, parabéns por essa iniciativa, tá? Obrigado também por estar abençoando a gente aqui com tudo isso, com toda essa experiência que você veio. Você sabe que você é um cara que eu tenho total admiração. E, pô, irmão, Deus te abençoe mais uma vez, tá? Gratidão pela sua vida. E tamo junto, irmão. Obrigadão, velho. Eu que agradeço, Felipão. Agradeço o convite novamente e todas as palavras, obrigado. E, cara, é sempre importante a gente estar compartilhando conhecimentos. Inclusive, esse projeto aí do Método Trade Pro foi muito incentivo. Um grande amigo meu sempre falou: pô, você tem que compartilhar conhecimento. Ele me deu um livro, Mensagem Milionária. A Mensagem Milionária. Ou O Mensageiro Milionário, enfim. Foi um livro muito interessante. Eu acho que a gente sempre tem o que ensinar, né? Com o que a gente viveu, seja em que mercado for. Então é muito importante estar compartilhando conhecimento. E pessoal, até quero deixar a data, né, Felipão, do nosso lançamento Sim, sim. da nossa primeira mentoria, Método Trade Pro. Eu, o Kainan e o Zanon, meu parceiro que está comigo aí também desde as antigas. A gente vai fazer o lançamento, vai explicar. Vamos apresentar basicamente como vai ser a mentoria, o que vai ter, né? E vamos também comentar sobre algumas ofertas que a gente vai dar para o pessoal. Sim. E para vocês estar mais em contato com a gente, Show, certo? irmão. Para formar essa comunidade. E aquilo que eu falo, cara, se vocês precisar, como vai ser, a gente vai estar focando em qualidade, não vai ser, não vai ter, não vai ser aqueles cursos que, pô, vendi para 1.000 pessoas, não. A gente vai conseguir dar o suporte Sim.
pra galera. E o que vocês precisar, contem com a gente. É com que vocês aprendam. É aquela coisa, a gente não consegue, Felipão, nem você, garantir o resultado de ninguém. Sim. Mas eu tenho certeza absoluta que você, assistindo a mentoria completa e participando do que a gente vai. Cara, vocês vão se transformar em outro operador. Com Tá? certeza. Toda a questão que eu quero dizer aqui, técnica, mindset, de estratégias, de pensar de forma diferente, de entender o que é o trade, da onde sai o meu lucro, da onde pode sair o meu lucro, né? O que é uma edge, enfim. Então, eu tenho certeza que vocês vão aprender muito e evoluir. Isso eu tenho certeza. Até porque depende só de você, Exato. diariamente. É Do isso. esforço, da sua disciplina. Ninguém vai fazer por você. Eu não vou fazer por você, certo? Então, mas eu tenho certeza que jamais faria algo que não fosse agregar, sabe? E, pô, levou uns meses aí para produzir, tá? A gente até comenta lá na apresentação do mentoria. Quando a gente achou que tinha acabado, tipo, tá bom. Cara, a gente assistiu, a gente falou, cara, tá legal demais, mas vamos fazer mais porque entendeu? E aí a gente fez mais, pô, convidei amigo meu profissional do poker, a gente fala muito sobre a relação com o trading, Sim, que sim. pra mim, então, bom, eu jogo poker faz 15 anos, o dobro do que eu tô no mercado. Então, pra mim tem aí muita relação. Até eu convidei um amigo meu, contador, para comentar um pouco sobre declarações de ganhos e deixar ele disponível para se alguém quiser contratar o serviço. Então é isso. Queria agradecer aí, Filipão. Dia 8 de julho, né, a live de lançamento, às 8 horas da noite. Cara, vai ser uma live rápida, 5, 30 minutos no máximo, não vai ser aquela. E, e vai ter uma oportunidade lá para quem comprar no dia. Valeu, irmão. Então é isso, galera. Espero ter contribuído com esse podcast para todos vocês. E mais uma vez, irmão, obrigado. Então é isso, galera. Nos acompanha aqui. Não deixa de dar um like nesse. Pô, você recebeu aí uma chuva de bênção aí para sua vida aí. Uma chuva de orientação. Então, dá o like, faz um comentário, beleza? Se inscreve no canal, porque haverão próximos podcasts e também a gente está tentando sempre manter a semana com pelo menos um ou dois vídeos, né, de orientação, de, sei lá, algo gráfico. Então, para que a gente continue com esse trabalho, é interessante esse incentivo de vocês, beleza? Deus abençoe vocês, tamo junto e é nóis.